Estamos de volta para mais uma semana do Bíblia Fala. É sempre um privilégio e regozijo quando estudamos a Palavra de Deus. Mas acredito que esta semana ainda será com maior entusiasmo e com maior regozijo. Vamos olhar para os textos de Pedro e o que eles dizem sobre Jesus. É como se estivéssemos a falar do Evangelho segundo Pedro. Para nos falar sobre este assunto, durante esta semana, teremos, como sempre, a companhia do pastor Pedro Esteves. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco. E hoje proponho então que vamos voltar à raiz, ao princípio de Pedro, precisamente lendo em 1 de Pedro, no capítulo 1, os versículos 18 e 19. Diz então: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Bem, o que é que significa para já esta noção de redimido ou resgatado? Este é o conceito-chave neste texto, se é que não podemos dizer que é o conceito-chave para entender o plano da salvação e o papel, o lugar de Jesus nesse plano. Mas Pedro aqui vai usar uma linguagem, e mais uma vez até uma imagem, que é muito rica e assertiva para nos ajudar a compreender este conceito de resgate ou de redenção, como outras traduções dizem. E nós percebemos pela linguagem do apóstolo aqui que o conceito base é este: ser comprado de novo. Portanto, o facto de Pedro usar a ideia de prata ou ouro, portanto ele vai dizer não foste resgatados nem com prata nem com ouro, ajuda-nos a compreender que na mente de Pedro a ideia que está é de alguma coisa, de um valor que teve que ser pago. Portanto, teve que haver um investimento sério para que este bem pudesse ser adquirido. Por outro lado, mostrando que o bem somos nós, significa que somos posse de Jesus, somos posse de Deus. Precisamente. No entanto, a ideia de resgate, ou seja, que é um bem que está a ser reconquistado. Ou seja, já pertencíamos por natureza a Jesus e a Deus, mas por alguma razão que vamos ver, tivemos que ser recomprados outra vez. Portanto, aqui, num versículo, como que potencialmente estão resumidos milénios de história e, no fundo, o plano da salvação. Como se tivéssemos sido penhorados pelo pecado. Precisamente. Portanto, a introdução do pecado, e é sempre importante esquecer que o pecado introduz por vontade do ser humano. Por isso é que o conceito de que Deus nos criou com livre-arbítrio, a possibilidade de escolher, e que desde o início deixou diante do homem precisamente a possibilidade de escolha. Portanto, as nossas escolhas é que determinaram que nós perdemos uma capacidade de senhoria da parte de Deus, quer dizer que Ele era totalmente Senhor. Portanto, éramos dele, pertencíamos-lhe. Mas como Deus não nos quis criar seus, como forçadamente, mas no entanto Ele é o nosso Criador, Ele teve que dar-nos o potencial de sairmos debaixo da sua soberania. Por isso, como nós, ao nos afastarmos da fonte da vida, perdemos a capacidade de vivermos, a única hipótese de voltarmos a essa soberania total de Deus, e a soberania total significa que nós conseguimos viver exatamente de acordo com o seu plano e, portanto, podemos viver para sempre, são precisos dois pressupostos. Porque nós perdemos essa soberania total de Deus. Esses dois pressupostos são que nós temos que ter vontade e querer voltar à sua soberania. Mais uma vez continua o livre-arbítrio a imperar naquilo que é a vontade simplesmente de Deus. Neste caso, no plano da salvação, o livre-arbítrio agora tem a direção contrária. Eu escolhi desviar-me, tem que ser eu a escolher exatamente voltar. Portanto, dizendo assim, se eu escolhi afastar-me da fonte da vida, que é Deus, tem que ser eu a dizer, não, eu quero estar na fonte da vida, eu quero voltar. E, portanto, é por isso que isso tudo implica reconhecimento da minha natureza e da minha condição pecaminosa, mas implica também uma mudança, porque eu tenho que já colocar-me debaixo da soberania de Deus. Portanto, eu não posso viver debaixo da soberania de outro ser qualquer, esperando que um dia, quando chegar ao fim da vida, por grande sorte, ou só porque Deus é muito bom, então eu vou voltar a ter... Não, é porque eu teria feito a minha escolha.
Por isso é que há aqui uma dupla, e isto ajuda-nos, este conceito ajuda-nos a compreender a grande parte do que é uma espécie de luta, se podemos dizer assim, na Bíblia. Embora estamos a desviar um pouco do tema, mas isso também tem interesse para compreender isto, que é, eu dizia, essa espécie de oposição entre obras e graça, porque na verdade a graça é o valor que é dado. Portanto, eu não volto para Deus, o meu problema do pecado não fica resolvido porque eu possa fazer alguma coisa para Não há nada que possas fazer pagar para resolver isso. essa situação. No entanto, eu tenho que me colocar já debaixo, aqui, depois de aceitar a graça que me é dada, que é este tal valor, já vamos detalhar isso, eu tenho que aceitar de começar aqui a viver debaixo da soberania daquele que eu quero que viva comigo para sempre. É aqui que está, digamos, resolvido, se podemos dizer assim, e não somos nós que o estamos a resolver, só estou a formular aquilo que é o ensino bíblico, não é? Portanto, esse conflito está resolvido diante da ideia de que não sou eu que compro, porque senão o apóstolo não ia dizer fomos resgatados por grande preço, não com prata e ouro, e aqui prata e ouro é o mesmo que dizer não com alguma coisa que eu possa pagar. Ele podia, em vez de prata e ouro, dizer outras coisas. Outro bem, mesmo que não fosse material, podia ser um bem através do meu comportamento ou qualquer coisa. Se houvesse alguma coisa que materialmente, em termos humanos, fosse possível colocar como penhor, dizer assim, ok, não, eu sei que tenho um pecado, tenho um problema, mas está aqui. Se fosse prata e ouro, literalmente, tínhamos que acumular muitas riquezas e dizer, Senhor, está aqui, eu tenho prata e ouro suficiente no banco para te dar. Se isto não sendo literal e tivesse a ver mais com alguma coisa que podíamos fazer, viver de maneira certa, adequada, conseguir alcançar... Tal cumprir a lei para o... Tal cumprimento de uma lista qualquer de regras que fosse, se fosse os 10 mandamentos, fosse algo mais abrangente, então eu dizia, Senhor, olha, está aqui, vivi 80 anos, fazendo aqui as continhas, eu chego ao fim, acho que consegui, cheguei a um ponto... saldo positivo. Tenho um saldo positivo, portanto, tenho que ter acesso. Portanto, de uma maneira ou de outra, portanto, seria eu a fazer-me acompanhar daquilo que eu consegui. Mas, de facto, não é. Porque tivemos que ser resgatados, portanto, para voltarmos a ter essa possibilidade, teve que ser o quê? E agora aqui o apóstolo apresenta-nos realmente o que é. Qual é a moeda usada? Se não é prata nem ouro, a moeda usada é o sangue de Cristo. E é por isso que o conceito básico de redenção é um conceito que assenta na graça. Ou seja, a moeda necessária eu não a tenho. E não poderia fazer nada para a ter. Aqui é que está. Ou seja, não poderia ser o meu sangue. E talvez aqui, historicamente até, na tradição cristã, podíamos dizer que grande confusão, para não utilizar outro termo, vamos dizer assim, que grande confusão, historicamente, muitos cristãos têm feito quando consideram que o seu sangue, às vezes literalmente, através de algum sacrifício pessoal, o seu sangue pudesse equivaler ao sangue de Cristo. Mas, Pedro, eu penso que é pertinente nós olharmos, muitas vezes os cristãos hoje olham para aquilo que foi a vida dos cristãos nos nossos antepassados e sobretudo no Velho Testamento, e queremos que não, a morte de um cordeiro era suficiente para perdoar pecados. Portanto, se a morte de um cordeiro era suficiente para perdoar pecados, se a minha morte ou a morte de um ser humano tem que ser muito mais importante que a morte de um cordeiro, não é? Só que o salmista Davi disse um dia assim, precisamente num momento em que estava a reconciliar-se com Deus por causa do seu grande pecado, como ele era uma espécie de proto-evangelista, isto aqui é um termo que eu invento agora, quer dizer, Davi tinha uma visão do Evangelho claramente na sua mente e não teve problema nenhum em escrever. No Salmo 51 ele disse, não são sacrifícios nem holocaustos que tu queres, senão eu os daria. E estava o problema resolvido. Ele sabe que isso não era suficiente. Isso não era suficiente. Quer dizer, o perdão dos pecados não era o cordeiro nem o sangue que dava o perdão dos pecados. Eles apenas apontavam para o verdadeiro cordeiro que era Jesus Cristo. Portanto, o perdão sempre foi dado por Cristo. Mas antes que Cristo efetivamente se entregasse qual cordeiro, portanto, a diferença entre o antes de Cristo e o depois de Cristo não é apenas uma contagem no calendário. A diferença teológica, se quisermos espiritual, é essencialmente que o perdão era exercido através da fé daquele que havia de vir. Portanto, era condicional. Era condicional, a fé naquele que há de vir, e nós hoje somos perdoados pela mesma pessoa, pelo mesmo processo, e a moeda, o peso que nos permite o perdão é o mesmo, que é o sangue, mas agora não é daquele que há de vir, é daquele que veio.
Esta é a distinção. A possibilidade de sermos resgatados para Deus, ela vem através de um valor, uma moeda, que é usada no plano da salvação, considerando este plano como uma espécie de sociedade que existe, a moeda que circula para poder obter sucesso é o sangue de Cristo. Portanto, e há várias maneiras de eu recusar esse sangue. Há pelo menos duas essenciais. A primeira maneira que eu tenho de recusar esta moeda para a salvação é eu não querer a salvação, não querer Cristo na minha vida, não querer o seu sangue para nada. Eu não tenho necessidade disso, a minha vida basta-me. É o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo, não é? É a negação de... Se calhar podíamos interpretar isso assim. Agora, há outra forma, que é eu dizer, não, eu sei que é o sangue de Cristo, eu amo Cristo e quero Cristo, mas eu quero colocar o meu sangue. Portanto, eu tenho que ser pelos meus méritos e pelo meu esforço. De uma maneira ou de outra, o resultado vai ser o mesmo. É uma moeda falsa. Por isso é que isto é uma ilustração interessante, porque é uma moeda falsa. É tentar usar alguma coisa para atingir um determinado objetivo, mas esse valor não o pode atingir. Por isso é que... Desculpa, eu diria que ainda há uma nova perspectiva que muitas vezes, e infelizmente, é vista atualmente em muitos meios cristãos, que é, por um lado, eu aceito o sacrifício de Jesus, mas depois não aceito a restituição inicial, ou seja, esse resgatar que traz as coisas à sua origem, ou seja, Deus nos criou e nós estávamos sujeitos à sua vontade. E hoje em dia há muita noção que eu aceito o sacrifício de Jesus, mas a questão de porque fui salvo, aceito a graça, mas não estou disponível a fazer... A sujeitar a minha vontade a dele. À sua vontade. Ou seja, está disponível àquilo que foi o plano inicial de Deus, não é? Precisamente. Nós nunca podemos esquecer que o conceito, aliás, no Antigo Testamento, o conceito de redenção era um conceito muito conhecido, porque o Levítico e várias das normas de Israel, em Israel, determinavam que, por exemplo, um escravo podia ser redimido, que uma pessoa que tinha perdido as suas terras e os seus bens por causa de dívidas podiam ser redimidos. Não é? Por isso havia até a figura do Goel, do remidor, que era já era também em si mesmo uma espécie de, embora fosse uma coisa necessária para organizar a sociedade, apontava já para aquele que seria o verdadeiro remidor. E é interessante notar que o escravo que fosse redimido, a pessoa que fosse redimida das suas perdas, ela voltava à sua condição original, ela não passava a viver como quando era escravo. Ou seja, ela não continuava a ter as características de um escravo. Portanto, o escravo que era redimido, a pessoa que era redimida, temos o exemplo de Ruth, que é muito conhecido, a pessoa passava, a partir de então, a gozar de todas as condições e características que tinha anteriormente, ou da pessoa que é livre. O que quer dizer que isso aponta para nós neste sentido de que nós, quando nós assumimos e deixamos que Cristo seja o nosso Redentor, nós passamos, sem dúvida, a buscar pelo menos viver de acordo com o projeto daquele que nos criou. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Bíblia Fala, mas convido fortemente a amanhã voltar a assistir à Bíblia Fala, porque vamos falar precisamente sobre a paixão de Cristo. E curiosamente, é interessante como esta palavra paixão, na realidade, significa sacrifício. Mas isso é para amanhã. Quanto agora, despedimos-nos, dizendo-lhe que não só está disponível este programa na Rádio RCS, aqui na sua rádio, mas também em Op Channel Portugal, no canal da Op Channel Portugal, em optv.pt.